E agora a gente vai falar de infraestrutura, um baita gargalo da economia brasileira desde sempre. O assunto continua gerando muito debate nas políticas públicas, é preciso ter capital privado. E hoje a gente teve uma novidade. A Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, trouxe um panorama sobre o que é necessário para a gente melhorar de fato a situação das rodovias brasileiras. O principal modal hoje do Brasil é pelas estradas e por isso esse estudo é absolutamente importantíssimo. Quem tem os detalhes é ele, Daniel Hittner, diretor de jornalismo da CNN em Brasília. Hittner, me conta, quanto de dinheiro precisamos nós, da economia brasileira, da sociedade, alocar para transformar as rodovias em tapetes pelo Brasil? Boa noite. Muito dinheiro, Nakagawa, muito dinheiro para transformá-las em autobans. São 100 bilhões de reais de déficit de investimento nas rodovias brasileiras, federais ou estaduais, geridas pelo setor privado ou geridas pelo setor público. É muito dinheiro que está faltando para diminuir o custo logístico, para deixar as rodovias mais seguras, para aumentar a eficiência, inclusive do agro. O Brasil é um mantra, é um axioma, que o Brasil é muito eficiente da porteira para dentro e da porteira para fora, né? Como se aumenta o custo do frete, a competitividade diante do déficit de infraestrutura que a gente tem. E hoje, Naka, a CNT, Confederação Nacional do Transporte, divulgou um já tradicional levantamento, que é o mais abrangente no setor de ferrovias, divulgado anualmente, que é a pesquisa CNT de rodovias. Essa versão de 2025 traz um recorte específico, além de mostrar ali se melhorou a situação, se não melhorou um pouquinho. Mas o principal achado ali e a principal reflexão que esse estudo traz na edição atual é sobre esse déficit de investimentos que nós até especificamos, o quanto precisaria de investimento público e o quanto precisaria de investimento privado. São quase 80 bilhões de reais, 79 bilhões de reais que o poder público teria que aportar para conseguir fechar esse gap, fechar essa lacuna, e o setor privado 21, quase 22 bilhões de reais. Isso soma 100 bilhões de reais, é muito dinheiro, e tem cálculos ali que mostram o seguinte: quanto que uma rodovia em situação péssima tem o seu custo operacional para o transportador aumentado. O cálculo da CNT é que são 91% a mais de custo operacional. O custo do frete aumenta esse valor quando você tem uma rodovia péssima em vez de ter uma rodovia boa. Essa é a diferença, disso que estamos falando. Como se atingir isso? Nos últimos anos, desde o fim do teto de gastos, e aí a gente pode analisar sob o prisma fiscal, mas quando a gente tira a discussão fiscal do centro do debate, o fim do teto de gastos e a PEC da transição e depois o arcabouço fiscal fez com que o orçamento efetivo para rodovias no Brasil praticamente duplicasse. Então saiu-se de um patamar ali em torno de 7 bilhões de reais por ano e passou-se para um patamar de 14 bilhões de reais por ano, isso praticamente dobrou. E as concessões do setor privado, como é que estão? A gente tinha uma média ali de 1, 2 concessões federais por ano. Alguns estados já tinham encontrado ali um bom caminho, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mas as concessões federais estavam no ritmo de 1, 2 por ano, e este ano a gente está fechando com 14 leilões, tem uma perspectiva de 15, 16 leilões para o ano que vem. Bom, muito bom. Antes a gente tinha poucos ativos oferecidos para poucos players. Hoje a gente tem muitos ativos oferecidos para muitos players. Operadores do mercado financeiro, fundos de investimento estão entrando nesse mercado, estão aportando. Isso é ótimo, a gente não tem só as clássicas operadoras de rodovias. Porém, vamos chamar aqui a atenção para as dificuldades. É preciso ter mais investimento público, porque no final das contas, mais de 70% da malha continua sob gestão do DENIT,
ou dos estados. Então, não fecha a conta para o setor privado, né? Se você tem uma estrada ali que não tem tanto fluxo, não adianta pedagiar para conseguir investir por meio de capital privado, porque a conta não vai fechar. Então você precisa ter algum investimento público sempre. E esse investimento, por mais que tenha crescido, não é suficiente, estão aí os dados. E está chegando num momento em que quase todas as rodovias que têm, como a gente diz na infraestrutura, VPL positivo, ou o investidor aplica aquilo, cobra pedágio e no final das contas a conta dele é positiva, o valor presente líquido daquele ativo é positivo, portanto faz sentido investir, essas rodovias já estão escasseando. A gente não está falando mais da Dutra, da Rio-São Paulo, a gente não está falando mais da Fernão Dias, que acabou de ser relicitada, a gente noticiou isso aqui na semana passada. A gente está falando de BRs no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, com menos fluxo e que, portanto, vão precisar de uma remodelagem, né? De uma outra equação, talvez PPPs, talvez concessões light, como se diz, só com serviços e não com expansão da infraestrutura. E uma das sugestões da CNT é justamente uma PEC que tramita no Senado, de autoria do senador Wellington Fagundes, a chamada PEC da infraestrutura, que prevê que 70% das outorgas onerosas em leilões de infraestrutura, por exemplo, um terminal de contêineres, por exemplo, uma ferrovia, uma rodovia que tem outorga, que 70% dos recursos fiquem no setor de infraestrutura. E aí você alavancaria os recursos para isso. Então, é difícil sempre, porque aí você olha o aspecto fiscal e vai falar assim, puxa vida, mas eu vou estar vinculando mais gasto, então o que é bom para a infraestrutura não é necessariamente bom para o fiscal, mas a mensagem é essa, a infraestrutura melhorou, as rodovias melhoraram, mas ainda tem um gap gigantesco, um déficit gigantesco que precisa ser atacado. Na infraestrutura e outros serviços que são essenciais, o Estado conseguiu encontrar modelos que permitem a concessão ao setor privado, juntando o interesse do investidor em ter retorno e também o interesse público, por exemplo, ao melhorar a qualidade em geografias, em regiões onde não necessariamente seria viável comercialmente ter aquilo apenas com o setor privado. É o famoso filé com osso. No caso das rodovias, diante desta exploração já quase exaurida dos melhores trechos, não seria possível fazer um filé com osso nas rodovias ou daria na relicitação, por exemplo, de estradas que já foram listadas há muito tempo ou te parece mesmo esta alternativa de PPPs ou uma concessão light ser o caminho para melhorar a qualidade com um pouco de dinheiro público e um pouquinho de dinheiro privado? Naka, é interessantíssimo esse exercício, essa reflexão que você faz, porque essa foi a solução adotada, por exemplo, para os aeroportos. Uma vez que se leiloou o aeroporto de Brasília, Guarulhos, Galeão, na hora de leiloar o restante do país, a modelagem que se provou a mais adequada era juntar ali alguns aeroportos de médio para grandes, né? Então Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, e pegar esses aeroportos como âncoras de um pacote em que você junta filé com osso. Ah, vai levar Curitiba? Também vai ter que levar Londrina. Vai levar Florianópolis? Também vai ter que levar outro. Vai levar Goiânia? Vai ter que levar Teresina junto. Esse foi um modelo. No caso de rodovias, a gente tem contratos já em andamento. O caso da Dutra, principal ligação do país, e o São Paulo, o contrato já foi relicitado e se não me engano, de 2014 ou 15. Então a gente tem 30 anos pela frente de contrato, dos quais 10 passaram e 20 ainda estão por diante. A gente não tem tantas alternativas de hoje juntar esse filé com osso. O que me parece mais viável? PPP com aporte público é uma possibilidade, você faz a PPP, você coloca um dinheiro do Estado e deixa o setor privado para fazer o restante. Ou uma nova modelagem, a gente se acostumou a ver concessão de rodovia como um bicho em que o privado assume, duplica a pista, ou senão
faz novas marginais, faz uma nova faixa, uma nova subida da serra, implanta passarela. Esse é um modelo que deu certo até agora. Um outro modelo que ainda não existe no Brasil é o que os técnicos do governo chamam de concessão light. Você assume a gestão da rodovia, cuida ali para que ela não tenha absolutamente nenhum buraco, para que ela seja muito bem transitável, para que ela tenha alguns serviços elementares, mas talvez ela não tenha o serviço de guincho, talvez ela não tenha ambulância. Inclusive porque a ambulância hoje serve, obviamente, para atender acidente, isso é uma necessidade, mas eu cansei de ouvir de executivo de rodovia, Naka, que tem gente nas imediações, por exemplo, da Dutra, que vai para a rodovia para parir, grávidas que vão para parir, porque uma vez que elas estão na rodovia, elas ganham o direito, elas têm um bebê, né, na rodovia, elas são levadas para um hospital e tem todo o atendimento médico bancado pela concessionária. Então, talvez a gente não tenha serviços tão sofisticados de auxílio mecânico, de ambulâncias, a não ser para um acidente, a gente não tenha duplicação com uma nova pista, não tenha novas passarelas. Talvez a gente tenha que ser até o básico. Mas quando a gente está falando de algumas rodovias no interior profundo, em que nem o básico existe, aí pode ser um ganho. É isso que significa a concessão light. Esse modelo até agora está muito pensado pelo governo, mas travou, não evoluiu. Isso é uma coisa para se pensar. Quem sabe no próximo governo, seja ele qual for, numa discussão muito técnica, que independe se é PT, se é Flávio Bolsonaro, isso não importa. O que importa é pensar num modelo que pare em pé, sendo que essas rodovias já não geram mais pedágio suficiente, porque não tem tanto fluxo como aquelas que foram leiloadas com absoluto sucesso. Interessantíssima essa discussão e que legal ter o Hittner aqui com a gente, porque esse novo modelo me parece ser uma possibilidade, essa zeladoria dessas estradas menores, onde não vai ter grandes revoluções, grandes transformações, mas o serviço básico pode ser prestado com dignidade para quem passa por lá, que é isso que a gente precisa. Daniel Hittner, diretor da CNN em Brasília, obrigado pelas informações, meu amigo. Obrigado, Naka. Boa noite.